eu não quero antecipar, só umas brevíssimas palavras de agradecimento. Em primeiro lugar ao autor, por ter escolhido a Aleteia para editar este livro. Eu gosto muito de livros de viagens, é de uma das literaturas que mais gosto e editei ao longo da minha vida de editora alguns dos grandes escritores de livros de viagens. No Chaplin, noutra área completamente diferente, no Braça, etc. E, portanto, eu acho que é sempre algo de importante e que em Portugal não está muito desenvolvido. Há alguns escritores de referência, alguns, há guias de viagens, mas há muito pouco literatura de viagens. Há nos clássicos, não é? O Hesse, o Zó, há outros. Camões também fez um bom guia de viagens. E por isso, para mim, tenho um particular gosto em editar este livro e que o Mateus tenha editado este livro com a Aleteia. Eu conheci o Mateus na primeira viagem que fiz com a Nomad, de uma maneira curiosa, não foi como a Manuela, mas eu conheci o Mateus quando, de repente, percebemos que íamos no mesmo avião que o Mateus para Viena e estava com uma amiga a procurar qual é que será o guia da Nomad. Ele deve ter ar de guia, deve ter ar de viagens. Olhávamos para toda a gente e ninguém tinha ar de guia nem de viagem. Ficámos um bocado inquietas, será algum destes? Mas, e todos eles assim um bocado barrigudos e tal, como é que a gente, de repente, íamos separadas no avião e eu recebo um SMS antes de arrancar a dizer: fiquei ao lado do nosso líder e ele tem bom ar. Fiquei sossegada, a partir daí tem bom ar. O Mateus tem bom ar, realmente. Portanto, a partir daí fizemos mais viagens, várias, e o Mateus, na forma como fala aqui, eu subscrevo o que dizia a Manuela, mesmo nas próprias viagens, quando nos indica alguma coisa ou quando chama a atenção para algum sítio onde vamos, tem sempre uma perspectiva de viajante. Tem sempre uma perspectiva interessante, descrita. E foi por isso que nasceu a ideia de desafiá-lo para escrever um livro. Depois ele percebi que ele já tinha escrito um livro sobre, pelo menos, o outro não sabia, ainda não li, sobre o Transsiberiano. E nós, na altura, ainda sonhávamos fazer o Transsiberiano, todos. Pois foi. E já estávamos inscritos e tudo, depois tivemos que nos desarriscar até hoje. Mas foi o Transsiberiano, embora aquele livro tenha ali um dilema curioso. Não se sabe se é melhor a viagem por Pequim ou por Vladivostok, mas deixa essa dúvida ao leitor, o que é bem interessante na leitura do livro. E a partir daí, em todas as viagens que tenho feito com o Mateus, há sempre uma visão literária e de viajante, que é uma pena não ser passada pelo livro. E é muito bom que eu tenha passado e que agora continuo a fazê-lo, Mateus. É esse o meu desafio fundamental, continuo a fazê-lo. Eu lembro agora, a última viagem que fiz com o Mateus, e estão aqui quem tenha estado nessa viagem, foi de Cabo a Zanzibar. E, por exemplo, houve um dia que nós íamos visitar, a viagem passa pelo Soweto, e eu pensei, que horror, isto vai ser horrível, eu não vou gostar disto. E visitar pobrezinhos é uma coisa que me choca, os turistas ao pé. Bom, aquilo foi notavelmente enquadrado e notável a ida com eles. Portanto, é o contrário disso. É tudo o que uma agência de turismo faz e que uma agência de viagens, digamos assim, se esta coisa se esta diferença existe, e que uma agência de viagens faz de outra forma e de outra maneira. E sentimos todos lindamente, depois tivemos, aliás, a oportunidade de falar sobre isto, lindamente, e foi uma experiência fabulosa africana que o Mateus foi enquadrando sempre nesta perspectiva do viajante que vai descobrindo outras realidades, outras diferenças e outros mundos, que é isso também, para isso que nós gostamos de viajar. Por isso, obrigada, Mateus, não só por ter escolhido, como pela experiência que tenho tido ao viajar consigo nesta descoberta de alguns pontos fantásticos. Também ainda não podemos ir ao Nilo, mas haveremos de ir. Mas já fomos a vários sítios e tem sido uma experiência muito boa. Queria agradecer à Manuela, que nos abriu imediatamente as portas. Eu, quando vim cá, pensei, quando tiver um lançamento de livros no Porto, é um bom sítio para lançar livros. Não só porque é perto da estação e a gente vai embora depressa do Porto, mas porque é um sítio francamente acolhedor e tem aquela ligação aos comboios que o nosso autor gosta tanto. E, portanto, era o sítio certo para fazer este lançamento aqui.
agradecer à Manuela, tenho pena que não esteja cá o João, mas dê-lhes os nossos cumprimentos e dizer que fez cá falta. E quero agradecer aos autores e à Nomad ter-nos ajudado a proporcionar isto. A Nomad facultou-nos, por exemplo, a biografia do Mateus, que andava não sei por onde, e pediu autorização para copiar e, portanto, fomos autorizados a transcrever, mas também porque, se não fosse a Nomad, também não tinha conhecido o Mateus. E, portanto, esse espírito Nomad, que é tão agradável para viajar, e faço minhas as palavras que disse a Manuela, é um espírito que permite que tudo isto seja transformado em livros. Espero que outros, a Patrícia também escreve de vez em quando, que outros venham com outros textos de outras partes do mundo e que nos ajudem também a ter livros sobre sítios que nos convidem depois a olhar com outro olhar quando lá vamos. É muito diferente ir ao Egito, ir visitar as pirâmides e tirar as não sei o quê, mas também um olhar que nos convide a observar aquele país, aquelas pessoas, aqueles povos. Isso para quem gosta de viajar e para quem faz estas viagens tantas vezes como fazem vocês, líderes da Nomad, é muito bom termos essa experiência por escrito. Escrever dá trabalho, não é? E nos intervalos das viagens são curtos. Tivemos muita paciência para esperar pelo Mateus. Mas finalmente está aqui o livro e eu estou muito contente com isso. Parabéns, Mateus. Então agora dou a palavra hoje. Depois, o Mateus fez-me um convite aqui há umas semanas. Estava, não sei, noutro sítio do mundo, não sei se nos Antípodas, mas noutro sítio do mundo. E eu fiz questão de responder, dizer, quero falar contigo. Para te responder, quero-te ouvir, não é? Quero falar contigo. E fico muito agradecido pelo convite, muito sensibilizado pelo convite de Mateus. E porque admiro tanto o Mateus, eu vou explicar porque é que eu admiro. Aceitei estar aqui hoje a falar sobre o livro e sobre algumas coisas que eu acho mais ou menos importantes. Há bocado, quando cheguei aqui, perguntei ao Mateus quando é que foi a primeira viagem que nós fizemos os dois juntos. Primeira, e acho que foi a única na realidade. E o Mateus disse, olha, foi uma semana antes da tua filha nascer. E a minha filha está lá atrás, por isso é fácil fazer as contas, só tem 9 anos, por isso isto nunca mais vai sair da cabeça. A primeira vez que eu viajei com o Mateus foi há 9 anos e meio, mais ou menos. E quando o Mateus me enviou o livro para ler, para saber o que havia de dizer, o que é que vinha aqui partilhar convosco, havia duas coisas que eram importantes para mim. Em primeiro lugar, falar sobre o livro e sobre aquilo que eu achava relevante no livro, e depois falar sobre o olhar de viajante que eu acho que o Mateus tem. A primeira coisa que o livro automaticamente me remeteu, mal comecei a ler, remeteu-me para uma história muito antiga, de uma viagem muito antiga minha, em que alguém me referenciou. Estava em 2003, estava em Cusco, no Peru, conheci um viajante que me disse, o maior escritor de viagens de todos os tempos chama-se V.S. Naipaul, é esse que deves ler, e o livro que deves ler é Curva do Rio. E eu li esse livro há 18 anos, bem, não sei exatamente. E quando comecei a ler o livro do Mateus, veio-me o livro do V.S. Naipaul, veio-me Curva do Rio e veio-me essa história, por isso, em lugar, obrigado por isso, e essa memória foi muito, muito boa naquele momento, e para além de ser boa, fez-me compreender, e nunca tinha lido, não li nenhum livro de Mateus, este é o primeiro que eu li, e fez-me compreender que a escrita do Mateus é muito nua, é muito crua, é muito da realidade, é pouco enfeitada, e eu acho que isso é muito também a escrita do V.S. Naipaul, e acho que isso é um mérito que o Mateus tem ao escrever os seus livros. Eu nunca fui ao Egito, não conheço o Egito agora pelo livro do Mateus, e ao estar a ler aquele livro, transportou-me para muitas das realidades e transportou-me também para aqueles livros de viagens do Hemingway, muito descritivos muito da realidade, dos cafés, do falafel, daquelas pequenas coisas das ruas, como é que são, que tem muito comércio, tem pouco comércio, que tem pó, todas estas pequenas descrições, e remete um bocadinho também para o universo do Hemingway, e acho que ele também tem esse mérito de me levar também para os livros do Hemingway. Uma das coisas que eu também acho muito, muito interessante nesta história que o Mateus conta aqui neste livro, é que ele não está a falar da primeira vez que foi ao Egito, está a falar de uma segunda vez, penso eu. E eu acho muito, muito interessante ele descrever o Egito pela segunda vez, pela segunda viagem. Significa que voltar aos mesmos sítios, ao contrário
verdade que às vezes as pessoas, fui feliz naquele sítio e nunca mais volto lá. Não, voltar aos mesmos sítios é bom e é bom. E várias vezes ao longo do livro o Mateus disse, eu quis voltar àquele sítio onde eu comi aquela comida não sei quando, né? E por isso estar sempre com essa vontade de querer reavivar a memória da viagem anterior, mas também construir novas memórias, né, ao longo dessa viagem. Eu acho essa mensagem intrínseca ao livro muito interessante, de nos levar a descrever o destino pela segunda vez, não pela primeira vez. Achei isso muito, muito, muito interessante. Para além disso, eu acho que este livro, como a maior parte dos livros de viagem, pecam por ser, em grande parte, mentirosos. Porque, na realidade, quando nós estamos em casa, no nosso conforto do aquecimento central, do copo de vinho, da lareira acesa, e a transportar o nosso imaginário para... e ela está a concordar porque teve uma viagem e vai concordar comigo. Transportar para o nosso imaginário daquelas ruas dos bazares, de Abou-Simbel, aqueles sítios onde são descritos, nós estamos com os pés quentes, estamos com o nosso copo de vinho, a casa está quente e tudo isso é confortável, e por muito que nós nos transportemos para uma memória que possa ter algum desconforto do calor, do pó, das noites mal dormidas, nunca é real, é sempre enganador. Por isso o Mateus constantemente, ao longo do livro, está constantemente a enganar o leitor. Por isso, por muito que nós possamos, e a Zita estava a fazer este apelo, não é? Podemos um dia viajar para o Egito, não vai ser tão romântico como o Mateus está ali a descrever, isso eu posso garantir, não tendo nunca ido ao Egito. Falando agora do Mateus e passando da obra para o autor, eu acho que o Mateus tem características de viajante bastante diferentes ou bastante peculiares no universo dos viajantes, pelo menos que eu conheço. E acho que o Mateus, ao contrário da maior parte dos viajantes, que parecem que estão, quando vão viajar, à procura de alguma coisa ou a fugir de alguma coisa, o Mateus parece que sabe exatamente para onde é que tem que ir. E aquele é o sítio certo onde ele ia estar naquele momento. Não está a fugir, não está à procura, não está à descoberta de si próprio. E desde que eu conheço o Mateus há 10 anos, eu estava ali, sabia? Tive sempre a noção que as viagens para o Mateus era um cumprir de uma etapa perfeitamente natural. Não estava à descoberta de nada ou à procura de alguma coisa. E eu acho que essa tranquilidade que o Mateus transmite é altamente inspiradora e que, na realidade, eu vou ler aqui o que escrevi aqui. O Mateus não representa o normal viajante, o inquieto, o instável, aquele com um ego difícil de gerir, que está sempre a querer se conquistar, a mostrar qualquer coisa. O Mateus, aliás, pelo contrário, representa a tranquilidade, representa a estabilidade, representa a certeza e representa a humildade de quem sabe exatamente para onde quer ir. E isto faz com que seja muito difícil descobri-lo. E é essa essência que faz com que nos apaixonemos por ele. Porque ele, ao contrário dos outros, que se gabam das suas conquistas, mantém-se do lado do viajante misterioso. Ao lado dos grandes, como o Hemingway, como o Chatwin ou como o Marco Polo. Mateus. Eu, se calhar, começar pela tua deixa, eu começo a falar pelo Mateus. Antes de entrar no livro. Eu estou mais na história recente de viagem de Mateus, porque eu conheço quase há 10 anos, eu conheço há sensivelmente 2 anos, e foi um monte das viagens na Nomad que nos juntaram nesta encruzilhada que é a vida. Portanto, não foi numa estação, daqui de Campanhã, mas foi aqui muito perto, foi aqui na Nomad. Isto para te dizer que acho que já toda a gente transmitiu muito bem a tua forma de ser viajante, mas que isso está muito bem refletido também no livro e reflete muito bem também a forma que nós gostamos de desenvolver uma viagem e o olhar que nós gostamos de transmitir às pessoas. Portanto, essa sabedoria, tranquilidade que escreves no livro é realmente uma forma de estar, é uma forma de viver a viagem. E isso é escrito realmente de uma forma muito crua, como já foi aqui dito, mas ao mesmo tempo muito sincera, muito real e que me cativa cada vez que passo uma página. E isso realmente é de grande mérito, quando nos sentimos a ler e sentirmos também afinidade, não só com a leitura, com aquilo que está, com as palavras, mas com a tua forma de estar e de viver a viagem. Por isso, parabéns.
por este livro. Dizer também que, quando estava a ler este livro, e nós conhecemos muito recentemente, mas apesar disso, nós viajamos a primeira vez no Egito mais ou menos na mesma altura, que foi em 2011. Eu não voltei ao Egito, o Mateus, entretanto, já voltou mais 2 vezes. E é interessante ver aquilo que tu vivenciaste, porque acho que se percebe, apesar de não ter sido escrito nessa altura o livro, percebe-se perfeitamente aquilo que tu viveste em 2011 e que eu relembro muitas coisas por lugares por onde passei e que trazes também uma visão do que é que aconteceu depois ao país e agora com a terceira viagem que tu fizeste, não é? Que foi agora muito recentemente, há sensivelmente 2 anos também. Ano passado. Interessante, já passou tantas coisas. Lembrar novamente todos esses lugares e quando estivemos a fazer uma nova viagem nomade, a viagem Val do Nilo, que infelizmente não está aí para o terreno, lembrar novamente todos esses lugares que estávamos a escrever e trazer novamente o Nilo aqui a estas páginas e às memórias. Dizer-te que eu acho que esta é a tua forma de estar, de viver as viagens, e acho que os livros, apesar de agora parece estar um pouco esquecidos, continuam a transportar-nos muito para o mundo de lá, para os lugares. E acho que este livro realmente leva-nos até ao Egito. E leva-nos a conhecer aquilo que realmente o Mateus gosta. E acho que uma das cidades que ele fala mais ao longo deste livro, e vai lá várias vezes, é o Cairo. E logo quando li o Cairo, percebi bem que a tua paixão pelo Cairo é semelhante à tua paixão por Istambul ou Bangkok, que muitas vezes nos faz recordar, às vezes quando estamos a falar de viagem, que são cidades que simplesmente caminhar são cidades quase um museu a céu aberto. E isto é o que nos cativa enquanto viajantes, que não é preciso às vezes entrar dentro de um museu, dentro de uma igreja, de uma mesquita, entre outros lugares. Basta caminhar pela rua e perceber que é ali que nós queremos estar, é misturarmos com aquelas pessoas, e é aí que acontecem alguns momentos mais marcantes da viagem. E isto também vou usar a cabo, aproveito porque citar-vos algumas frases que eu achei super bonitas e que transmitem muito bem isto, que se encontra aqui também no livro, que é naqueles lugares em que sem saberem nos dão borla é aquilo que mais buscamos, ser apenas um deles entre eles. Eu acho que é isto que nós muitas vezes buscamos, que é não sermos o turista, não é? E estar entre eles e sentirmos que somos mais um daquele povo. E isto mostra também ao longo das páginas, quando tu vais à procura de pessoas que já tinhas conhecido anos anteriores, em 2011, calculo, e que encontras e é quase como tinha passado pouco tempo da última vez que vocês se voltaram a ver. O que significa realmente que consegues ligar-te às pessoas destes países, e isso é enriquecedor para quem também lê o livro e para quem viaja contigo, seja através do livro ou seja através das viagens. Aproveito também de falar mais uma frase que eu gostei imenso no livro, ao ler estas páginas, e que realmente mostra também a tua paixão por este lugar, que é onde o presente encontra o passado e onde o futuro se escreve nas ruas. O Cairo tem estes encantos da aldeia. O Cairo, tu mostraste o Cairo realmente em diferentes latitudes, e eu acho que me fez viajar muitas vezes até lá, e confesso que na altura, quando estive lá em 2011, não fui tão aventureira porque estava com algum receio e estava a viajar sozinha. E portanto foi muito bom dar-me a levar até outros lugares que eu própria não consegui ir até lá. Bom, acho que já falei muito. Acho que deixei aqui algumas palavras que espero eu ter aberto um bocado o apetite a quem está aqui presente para levar o livro e fazer esta leitura.
Fico com muita vontade de voltarmos a reativar a viagem do Vale do Nilo e podermos um dia voltar a este Egito, que tanto agora fica com mais curiosidade. Tá bem? Portanto, só para terminar, e desmistificando, que eu acho que é uma coisa que também nós queremos muito fazer e que tu fazes também muito bem neste livro, é lembrar que muitas vezes nós criamos preconceitos destes destinos, e aqui o Médio Oriente cada vez mais se encontra nos nossos dias pelas piores razões. Lembrar que muitas vezes estes destinos não são aquilo que nos chega através das imagens, mas são o povo que representa. E isto só nós conhecemos muitas vezes através destes livros ou quando viajamos até estes lugares. Portanto, quero deixar-vos esta mensagem e terminar com uma das frases que eu também gostei imenso no livro, que nos mostra muito bem isto, que é: o Egito confirmara-se uma vez mais como um dos meus destinos de eleição, capaz de proporcionar as mais diversas experiências e satisfações. É a casa de um povo que, na sua maioria afável e acolhedor, é herdeiro de uma história milenar e fascinante, que será certamente capaz de se tornar as rédeas do seu destino. E terminas com Inshallah. Obrigada. Bem, eu depois destas palavras não tenho muito a acrescentar. Eu fico imensamente lisonjeado com aquilo que foi dito. Esta comparação com o Hemingway, com o Neighbor, assim, calma, é só simpatia aqui do Inácio. Eu quero, antes de mais, agradecer a vossa presença. É espetacular poder olhar para esta plateia e ver que a maior parte de vocês já viajou comigo. E isto prova uma das minhas teorias, que é não só que as viagens têm o poder de aproximar as pessoas, mas, acima de tudo, que eu digo isto muitas vezes, que o sucesso de uma viagem, eu meço esse sucesso pelo pós-viagem, por aquilo que acontece depois, pelas relações que se criam, pelo que a viagem depois proporciona para além dela. E, portanto, é fabuloso poder olhar para esta plateia e reencontrar-vos aqui. Além disso, tenho obviamente que agradecer à Manuela e ao João por terem acolhido esta apresentação. Lá está, no fruto destas nossas relações. A mesma coisa com a Zita, que me lançou este convite e que, para um livro que precisou de 9 anos praticamente para ver a luz do dia. Ele resulta de facto de 2 viagens, que são a minha segunda e terceira viagem ao Egito. O Egito é provavelmente o país onde eu passei mais tempo, desde que de alguma forma me tornei viajante a tempo inteiro. Estive em 2011 e essa passagem é retratada sobretudo no primeiro livro, no Destino Sul, que é um livro que retrata a minha viagem entre a Noruega e a África do Sul. Estive em 2014, por altura do 3º aniversário da Revolução, da queda do Mubarak, e uma boa parte deste livro incide sobre essa primeira viagem, sobre essa segunda viagem, e depois, então, agora em 2022, que é o ano passado, uma visão já com 8 anos de distância e que, de alguma forma, consegue ou tenta transmitir aqui estes 2 momentos que o próprio país atravessou. No meio disto tudo, agradecer à Zité, isso também, que foi me ter incentivado, sobretudo, a ler o Egito do Essa, que foi uma muleta fantástica, devo dizer, e foi muito importante, sobretudo para a escrita digamos, do último capítulo do livro. Além disso, agradecer, obviamente, à Patrícia e ao Inácio,
terem se disponibilizado para vir aqui apresentar o livro. E até um convite assim um bocado em cima da hora já. Portanto, muito obrigado pela disponibilidade e, sobretudo, muito obrigado pela amizade, porque acho que, mais de tudo, é isso que nos reúne aqui. O telefonema que o Inácio fez questão de que tivéssemos antes de aceitar o convite foi a prova disso. Nós, infelizmente, não temos tido assim, grandes oportunidades para estar juntos, mas, de facto, sempre nutrimos aqui uma amizade grande um pelo outro, e eu acho que isto, mais uma vez, é o resultado das viagens. As viagens têm, efetivamente, esse poder. Além disso, dizer-vos só que uma das coisas que eu procuro muito neste livro é, de alguma forma, tratando-se do Egito, eu acho que o Egito é um país que muitas pessoas visitam por tal enquadramento histórico e por tudo aquilo que ouvem falar sobre o país pela sua história, não é? É um bocadinho o seu lado ligado à egiptologia, digamos assim, não é? E aquilo que eu acho é que há um país para além disso, não é? Há pessoas que vivem lá ainda, não é? E é sobre essas pessoas que acima de tudo, eu quero falar. É sobre elas, é a história delas que, de alguma forma, eu quero contar. Não conto histórias particulares, ou alguns apontamentos, mas é, sobretudo, a história deles enquanto sociedade. É isso que eu procuro, é disso que eu vou à procura e é isso que eu procuro retratar. É evidente que é impossível dissociar todo esse legado, mas sobretudo, eu procuro dar voz a essas pessoas, porque eu acho que o Egito continua a ser um país que é mais procurado precisamente para as pessoas irem lá ao museu e às pirâmides, do que propriamente para irem à rua comer o tal falafel, que é o que eu procuro sempre. Portanto, eu espero que gostem do livro, acima de tudo, obviamente. E, mais uma vez, obrigado por terem vindo. Acho que não tenho muito mais a acrescentar. É um gosto ver-vos aí desse lado. Obrigado.